Segundo relatos bíblicos, Jesus voltará. Mas quando? Será que este momento se aproxima? E se for verdade? Conheça agora 6 sinais de que Jesus está voltando. Mas antes, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Não se esqueça, seria uma grande desonra passiva de grande condenação por toda a eternidade se você não ativar o sininho. Então faça isso agora ou sofra eternamente. Garantido, viu? Eu sou o Boco. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. De acordo com a Bíblia, ninguém sabe como será o dia de amanhã e a grande maioria das pessoas no mundo vivem em busca de saber até quando estaremos aqui ou quando Jesus voltará para buscar seus escolhidos. A Bíblia contém inúmeras afirmações sobre o retorno de Jesus e, entre elas, algumas citam possíveis acontecimentos capazes de sinalizar que esse momento se aproxima. Basta analisar corretamente as informações contidas nos livros sagrados e comparar com os fatos que vêm acontecendo no mundo, pois o próprio Cristo disse em Lucas 21, versículo 28 e 31, "Olhe para cima e levante suas cabeças, pois a sua redenção se aproxima. Quando você as vir acontecer, o reino de Deus está próximo." Ou seja, quando acontecimentos que anunciam a vinda de Jesus começarem a acontecer, poderemos percebê-los. Diante de tantos acontecimentos impressionantes e terríveis em todo o planeta, muitos só conseguem atribuir tantas catástrofes aos sinais das profecias. E é sensato levar estas questões e os relatos bíblicos em consideração a partir de muitas destas tragédias e outros acontecimentos que assolam a humanidade. O primeiro sinal do qual muitos religiosos têm certeza de ser evidente: as guerras. A Bíblia adverte sobre guerras e rumores de guerras de que ouviremos falar, nos quais nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. É evidente que algo de muito ruim pode acontecer neste sentido, tendo em vista o quanto grandes países investem na construção de arsenais bélicos, incluindo armas nucleares, capazes de devastar nações inteiras. Ameaças nucleares permeiam os noticiários periodicamente. É um assunto que sempre nos amedronta e que vai e vem está em pauta novamente. Isso tudo devido a interesses e disputas por mais e mais riquezas, mas com pretextos conhecidos por todos como a guerra contra o terrorismo, por exemplo. O fato é que desde a Segunda Guerra Mundial, apesar de temermos, parecemos viver a uma constante espera de um estopim que estoure a Terceira Guerra Mundial. Para os cristãos e outros religiosos que acreditam no retorno de Jesus, este é o sinal evidente de que isto está mais próximo do que se imagina, mas não para por aí. Outros acontecimentos terríveis estão na lista destes sinais, como número 2, a fome, pestes e terremotos. Em Mateus 24 está escrito que haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Todos esses são o começo das tristezas. Sofremos ameaças constantes da natureza. Em algumas regiões do planeta, a escassez de água e de alimentos já não é mais uma previsão, e sim o cumprimento da profecia. Nas últimas décadas, vários surtos causados por vírus e bactérias causaram sofrimento e morte em muitos países, e com as facilidades para o transporte aéreo de pessoas, essas epidemias podem se alastrar rapidamente por vários países no mesmo período em que se iniciam. Terremotos e tsunamis também já aconteceram e podem voltar a acontecer, e isso sem contar com o aumento do volume de água dos oceanos devido ao derretimento das geleiras causadas pelo aquecimento global. Inúmeras ilhas do Pacífico já desapareceram e outras várias não poderão ser habitadas daqui a 28 anos devido às grandes ondas que inundam seu solo e tornam a água doce dos mananciais impróprias para o consumo. Segundo os cientistas, a Terra está se expandindo e isso causa mudanças em seu núcleo, que causarão nos próximos anos o aumento de terremotos e atividades vulcânicas no planeta.
Além das ameaças naturais e das guerras, pessoas como nós serão mais uma peça no quebra-cabeças de avisos da volta de Jesus. Número 3. Os enganadores ou falsos profetas. E Jesus respondendo, disse-lhes: Guardai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e que a muitos enganarão. Está escrito em Mateus 24, versículos 4 e 5, a Bíblia afirma que Jesus é o único Messias e que ele já veio ao mundo e morreu, mas muitos oportunistas surgirão se autodenominando Messias. Diante de tanta desgraça, não é difícil imaginar que muitas pessoas desesperadas pela salvação de suas almas confiarão e recorrerão a estes falsos profetas. Igrejas com doutrinas suspeitas e sem base bíblica nenhuma já estão surgindo. Instituições religiosas nas quais seus líderes se aproveitam da boa-fé das pessoas desinstruídas ou fragilizadas emocionalmente para arrancar delas bens materiais e enriquecer-se às custas da ingenuidade alheia. Isso já acontece no mundo há décadas, mas vem aumentando muito rapidamente. É preciso ser atento, afinal, porque Deus exigiria de seus fiéis qualquer dinheiro ou coisas materiais se a própria Bíblia diz que ele é espírito. Vale refletir. Mas enquanto isso, número 4, Israel voltará à sua terra. Em Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 e 22, está escrito: Assim diz o Senhor Deus: Certamente tirarei os filhos de Israel do meio das nações, onde quer que eles tenham ido, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra, e farei deles uma nação na terra, terra nas montanhas de Israel. De acordo com pesquisas, judeus de mais de 100 países migraram para Israel ao longo dos últimos 130 anos. Só de 1882 a 1919, cerca de 75 mil judeus saíram dos países onde viviam e migraram para a Palestina. Nesse período, reavivaram a língua hebraica, utilizando-a em jornais e na literatura. As restrições britânicas têm atrapalhado esse processo de imigração, mas mesmo assim judeus continuam se reunindo em Israel. O Holocausto ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial foi uma grande motivação para que este povo buscasse uma pátria para chamar de sua. O fato é que esse povo tem investido fortemente em agricultura na região e vem tendo êxito nisso. E vem aí o quinto sinal do fim dos tempos. Número 5, a perda do amor. A Bíblia fala em esfriamento do amor de muitos e que as pessoas tenderão a viver de modo egoísta, pensando e agindo mais por si mesmas. Muitos fatores sociais realmente vêm sofrendo modificações no movimento de autoafirmação e valorização do amor próprio, além de fatores econômicos que também mudam constantemente. Os casais não se sentem mais obrigados a passarem o resto de suas vidas com a mesma pessoa e as separações e divórcios vêm aumentando. A busca pela sobrevivência, que também obriga os pais a trabalharem por cada vez mais tempo para que possam ganhar o suficiente e conseguir pagar as contas no final do mês, faz com que fiquem cada vez menos tempo em casa, acompanhando de perto a educação de seus filhos. Isso, em muitos casos, pode criar adultos insatisfeitos, que se amem menos ou que amem apenas a si mesmos, sendo incapazes de cumprir com seus direitos de cidadãos, tornando-se violentos. Se pensarmos muito em cada uma destas questões, podemos nos desesperar. É verdade. Parece que o fim será mesmo o caos. Mas enquanto isso não acontece, vamos para o nosso sexto e último sinal, agora que está bem diante dos nossos olhos há décadas. Número 6, uma forte ilusão. Mas o que vem a ser? O poder que a mídia tem. Emissoras de TV e rádio, a telefonia celular e principalmente a internet são os grandes vilões que nos iludem diariamente, nos fazendo acreditar em inúmeras mentiras e nos tiram o foco de coisas essenciais como equilíbrio, espiritualidade e paz social. Para muitos religiosos, o forte apelo midiático também poderá nos levar ao caos. E, de fato, as pessoas parecem realmente perder cada vez mais os laços com familiares e amigos, segurando-se na aparente proximidade que a internet, por exemplo, nos proporciona, inclusive a pessoas que não conhecemos pessoalmente.
A admiração excessiva por pessoas que parecem ter uma vida perfeita nas redes, mas que na verdade boa parte é frustrada e descontente com a própria vida, mas acabam gerando outras vidas fakes e assim cria-se uma cadeia de seres humanos insatisfeitos que podem desenvolver sérios problemas de saúde como a depressão. E os sinais ligados à mídia vão além, pois, de acordo com as profecias, a tecnologia pode ser usada para controlar o mundo e isso acontecerá através de um registro, o número da besta, do qual falamos neste vídeo aqui. Mas o número não será uma espécie de tatuagem como muitos imaginam. Ele estaria presente nos cartões e pulseiras magnéticas que a maioria das pessoas usam hoje em dia. Instituições públicas e financeiras vêm se digitalizando cada vez mais e no meio disso já existem empresas que possuem todos os nossos dados, tornando possível que qualquer ser humano com registros digitais seja encontrado facilmente em qualquer lugar do planeta. E você acredita nas profecias? E se for verdade? Comente aqui embaixo. Um grande abraço. Até o próximo.